o licenciamento do Parque dos Búfalos. A CETESB participou da fase de licenciamento. O licenciamento foi realizado por meio de um relatório ambiental preliminar e depois para a emissão da licença prévia. E após, ele passou pelo GRAPOAB, que é composto por várias entidades para aprovação do projeto, e ele foi aprovado de acordo com a legislação ambiental. A CETESB, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, participa das possíveis fiscalizações, não da obra em cima da questão ambiental. Estão sendo cumpridas as exigências que foram emitidas no certificado do GRAPOAB, que é o Grupo de Aprovação Habitacional. Licenciado em todas as suas etapas, sendo cumpridas todas as exigências da legislação? Sim, até o momento sim, até a emissão do certificado GRAPOAB, que seria o equivalente à licença de instalação. Posteriormente à instalação, a CETESB haverá o pedido de licença de operação para a CETESB se pronunciar. Essa licença de operação, ela permitiria a construção, porque até onde nós somos informados, a construção já foi iniciada. A construção ela se inicia após o certificado GRAPOAB. A licença de operação é necessária para a ocupação do bem. Estou aqui representando o Dr. Presidente da EMAI, Dr. Luiz Tarcioli. Eu gostaria de frisar que a EMAI é operadora do reservatório. Ela que detém a operação das estruturas de bombeamento, de barramento e esse tipo de estrutura. Quanto à fiscalização da área, nós não temos área nesse território de propriedade da EMAI, exceto uma área de cota onde está sendo prevista a elevatória de esgoto, do qual nós autorizamos a construção, e fazemos a fiscalização em conjunto com os órgãos do Estado, e aquilo que pertence à empresa, ela faz a sua fiscalização rotineira. Quanto à questão de como a EMAI entende essa ocupação, muita preocupação, né, porque a despeito de não ter área e não cabendo a empresa fazer essa fiscalização diretamente, ele percebe que há um adensamento populacional numa área de produção de água, e isso é muito complicado. Eu acho que, eu falei da outra vez que eu estive aqui, eu acho que cada vez que a gente fomenta esse tipo de ocupação, acaba interferindo até na qualidade da água, do qual também nós somos responsáveis, e quantas vezes fomos crucificados por conta do bombeamento, daquela história da reversão. Mas se não tiver água limpa para diluir, é um problema muito sério. Eu acho que é importante a gente estar aqui esclarecendo o papel de cada uma das entidades, mas a EMAI, como eu volto a falar, não tem propriedade nessa área, então ela não tem atribuição direta de fiscalização. Mas o senhor então considera, enquanto uma empresa metropolitana de águas, esse adensamento um risco para a qualidade da água fornecida à população? Eu acho que é um agravante, né? Um agravante de toda a situação que existe no reservatório como um todo, né? Em especial naquela região onde a gente tem uma ocupação cada vez mais avançada. O senhor André Del Nero, da empresa Encamp, não veio. É a única pessoa, a única empresa convidada que não veio, e nós continuamos protestando veementemente o fato da empresa não comparecer a essa casa, que é a casa onde nós devemos discutir as questões de interesse do município, e seguidamente ela se recusa a vir aqui. Eu agradeço a todas as entidades e empresas aqui presentes, do Estado e do município, mas protesto, em nome da comissão, a ausência do senhor André Del Nero, da empresa Encamp. Só para falar que na região lá da Zona Sul, nós estamos tomando também algumas medidas de controle a fim de operacionalização das questões de fiscalização. Certo? Não posso falar muita coisa, porque a gente está se inteirando a respeito das questões operacionais, mas nós estamos
em pé a ordem para as fiscalizações que porventura houver que for de nossa competência. E aproveito também, certo, para concitar a presença do Ministério Público nesse fórum de debate. E, seguidamente, nós temos tido denúncias nessa rede de invasão noturna, tentativas de desmatamento na região, nas regiões contíguas ao Parque dos Búfalos. O senhor tem acompanhado isso, Major Palmeiras? Bem, justamente. Inclusive nós recebemos, acho que na semana retrasada, dia 13, uma ligação de um assessor informando que teria um possível incêndio lá no Parque dos Búfalos, tá certo? Graças a Deus, né? Deus é brasileiro, choveu naquela noite e porventura também não houve a queimada, não é isso? E até porque eu já concito as pessoas que participem dessa rede de WhatsApp que também nos subsidiem maiores informações. Que a própria denúncia ela foi muito vaga, que um morador iria tocar fogo no período noturno. Aí fica difícil até para o nosso brasileiro para notificar, para fiscalizar, até por causa da extensão territorial. Durante o licenciamento é feita a autorização para a supressão de algumas árvores. No caso ali, se viu uma árvore isolada, embora o tamanho uma árvore frondosa, mas legalmente, algumas árvores isoladas elas podem ser removidas. Toda e qualquer intervenção ou remoção de árvores, ela implica numa compensação, né? Além de se ver a preservação de uma boa parte da área, que nesse caso é em torno de um pouco mais de 60%, a cada árvore que é autorizada o corte, existe uma compensação a ser feita em relação a isso. O senhor afirmaria que, no caso dessa árvore, houve autorização específica para isso? Bom, não consigo, pela imagem, eu não consigo dizer que especificamente essa árvore tenha sido autorizada, mas entendo que provavelmente sim, né, porque entendo que o empreendimento não iria correr o risco de tirar uma árvore que não tivesse sido autorizada. Isso na fiscalização pode se verificar quando da fiscalização sobre a implantação do empreendimento. É exatamente isso que o professor Ponteira disse. Para as árvores isoladas, no processo de licenciamento, né, existe também, por força da Lei Municipal 10.365, a obrigatoriedade de se firmar um termo de compromisso ambiental com o município, que gera uma compensação para esta árvore que foi removida. Se a gente observar as imagens, a gente vai perceber que essa árvore aparentemente está perto de um muro, aparentemente um muro que tem um pouco mais atrás. Então, entendemos, eu não estou com um projeto aqui, mas entendemos que ali pode ser ou uma questão do loteamento, um arruamento que poderia ser feito, tá? Então, por conta do arruamento ou por conta de uma necessidade do projeto, aquela árvore teve que ser removida. Tá? Agora, para saber exatamente, com as imagens, a gente tem como localizar na planta qual é o exemplar, que essas árvores são todas catalogadas, tá? E tem o posicionamento dela através de um mapa, de um cadastramento arbóreo, e saber exatamente qual era a árvore e por que ela foi removida, a necessidade de remoção dela. Tá? E numa obra do tamanho que vai ser feita, se eu não me engano, 3.920 unidades, alguma coisa muito próxima disso, é muito difícil você fazer uma obra desse tamanho sem remover nenhum tipo de vegetação. Só queria pontuar que para esse projeto, a CETESB, ela foi, por conta da licença, obrigou o plantio no local de 37 mil mudas que vai ser plantadas no parque. Então todas as árvores que estão sendo removidas, embora corte o meu coração também ver uma árvore daquele tamanho ser removida, estão sendo removidas por necessidade e ela vai ter a sua devida compensação. Okay? Já, eu estive lá na CDHU até para ver o projeto do partido. Foi me informado lá que não será levado para aquela região nenhum morador de fora, somente os moradores da região, que são aqueles que recebem imposto. Isso é verdade?
Obrigado. O levantamento da CRAV, Consultoria Ambiental, contratada pela Encamp Residencial, que lista 297 árvores a serem suprimidas, todas adultas e todas de porte razoável. E agora o senhor Júlio César disse que elas serão compensadas por 30 e poucas mil multas. A pergunta que eu faço para aqueles órgãos de licenciamento, mais especificamente a Secretaria de Habitação, Governo Estadual, Municipal e a CETESB, se a supressão dessas árvores era realmente necessária, porque nós sabemos que, sob o ponto de vista arquitetônico, os projetos da Minha Casa Minha Vida são um desastre, sob o ponto de vista ambiental. Ela simplesmente encaixota as pessoas como se elas não precisassem de espaço de lazer, espaço de cultura, convivência com a natureza e assim por diante. Ela é uma excelente oportunidade, em que pese toda a divergência em relação a essa construção, que, ao menos, a construtora e os órgãos competentes cuidassem para que o projeto incorporasse essas árvores adultas, porque nós estamos discutindo nessa comissão, também na Frente Parlamentar de Sustentabilidade, a fragilidade da nossa legislação sobre compensação. Porque o fato de plantar 30 e poucas mil árvores não significa que os serviços ambientais que estão sendo suprimidos na distribuição dessas árvores aqui serão compensados, a não ser no prazo de 20 e 30 anos. Então, eu gostaria de ouvir dos senhores que licenciaram essa obra, estão acompanhando o licenciamento, como essa exigência não foi feita, ao menos essa exigência não foi feita, para não dizer de todas as questões ligadas aos mais de 11 mananciais que nós temos ali na região. No Estado, no Sistema Ambiental Paulista, há uma divisão de competências que há o licenciamento é feito das obras, do governo é feito exclusivamente pela CETESB. Então, eu pedi ao colega Monteiro que fale a respeito disso. O processo dessa magnitude, quando bateu na Secretaria de Defesa, ele foi bastante discutido. Nós tivemos várias reuniões técnicas com o pessoal da Encamp, que é a empresa responsável, de uma forma de tentar minimizar os impactos da melhor maneira possível. Tá? Só que, como eu acabei de falar, são 3.960 unidades, se não me engano. Não é um empreendimento pequeno. Então gera, sim, um impacto grande. Mas, em contrapartida, né, por esses impactos, que já foram internalizados pela CETESB, essa 37 mil, está a implantação parcial do parque, com o cercamento que a CETESB pediu na licença, a implantação desta unidade da Guarda Civil, a GCM ambiental para a área. Quanto à questão de cultura, está sendo programado lá para o parque a implantação de um centro de atendimento também para a mulher, que vai trabalhar algumas coisas relacionadas à cultura. Então, alguns equipamentos que a legislação pede para que sejam colocados nos empreendimentos, a gente está colocando junto ao parque para melhorar a fruição do parque e melhorar o cuidado com o próprio parque. A partir do momento que as pessoas utilizam, né, você vai ter o parque sendo utilizado e você tem, desta forma, um melhor cuidado com ele. Outra coisa, a questão das nascentes que foi pontuado aqui. Né? Todas as 7 nascentes elas vão ser preservadas e vão ser recuperadas as nascentes. Existe a lei de 12.651, que é o Código Florestal, que apregou que as nascentes têm que ser recuperadas. Então, parte dessas mudas, dessas 37 mil, vão ser plantadas como reflorestamento e enriquecimento dessas nascentes. Então, tudo que estava ao alcance dos técnicos pedirem do ponto de vista legal foi pedido no licenciamento. Agora, é lógico, a questão dos serviços ambientais. Os serviços ambientais é alguma coisa que o plano diretor novo está internalizando agora. E ainda isso não está totalmente regulamentado. Precisaria essa regulamentação, e nós estamos trabalhando nisso lá na Secretaria, de como nós vamos internalizar a cobrança dos serviços ambientais.
E como isso não está ainda regulamentado, a gente ainda não consegue colocar isso em prática.